Olá, professores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Hoje estamos aqui para a nossa primeira TPC de 2021. Contamos com a participação dos professores de matemática e também os professores da área de ciências da natureza. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Juscelene Ximenes, PCNP de matemática. Olá, professores. Eu sou Patrícia, também PCNP de matemática. Vamos dar início às nossas formações do ano de 2021. Boa formação a todos. Bom, os objetivos dessa nossa formação de hoje é contribuir com o trabalho de vocês em relação ao planejamento, à orientação das aulas. Os itens da pauta são subsídios para apoiar o trabalho de vocês, utilização dos recursos do Centro de Mídias, acesso aos materiais disponíveis pelo Centro de Mídias e pelo Currículo Paulista, e a articulação das aulas do Centro de Mídias com as aulas do professor. Então, aqui nós colocamos uma figura, para representar tudo aquilo que temos, disponível para usar nesse planejamento das aulas. Então, nós temos aí os materiais disponíveis, o Aprender Sempre, o Currículo em Ação. Temos as formações da EFAP, focadas na recuperação e aprofundamento. Temos as habilidades essenciais, as aulas que estão disponíveis pelo Centro de Mídias, que são aulas que já aconteceram e as aulas que vão acontecer nos próximos 15 dias. Então, tudo isso alimenta, deve alimentar o nosso planejamento. Nós vamos dar aqui os caminhos para a gente poder acessar e o que a gente encontra nesse site. Então, pelo Centro de Mídia, acessando o site, a gente tem os materiais de orientação, os conteúdos integrados, o repositório e a programação. Nós vamos falar um pouquinho de cada item, mas é importante que depois vocês explorem mais, vejam o que se adapta à aula de vocês, o que melhor atende o interesse de vocês, tá bom? No site do Currículo Paulista, nós temos as habilidades essenciais do ciclo 2020-2021. Temos também o material Aprender Sempre, do 6º ano à 3ª série do ensino médio. Temos o Currículo em Ação, que embora ainda não tenha chegado no modo impresso, ele já está disponível no site do Currículo Paulista, tá? E o Currículo em Ação, ele é do 6º ano à 1ª série, tá? É o antigo São Paulo Faz Escola. Ele vem com esse nome, Currículo em Ação. Mas temos o São Paulo Faz Escola da 2ª e 3ª série. E as competências socioemocionais, que são orientações de como articular as competências socioemocionais com as sequências de atividades. Então, no Centro de Mídias, quando a gente entra no site do Centro de Mídias, nós temos lá, no 2º item, materiais de orientação. Clicando nesse item, aparece tutoriais do aplicativo, e nesses tutoriais nós temos aí vários tutoriais que nos ajudam a compreender um pouquinho mais essa ferramenta do Centro de Mídias. Então, tem o guia de uso do Google Classroom, tem como habilitar, tem o tutorial de como sincronizar, tem o tutorial de como acessar o Centro de Mídias pelo computador, tem alguns guias de utilização, chat com as turmas, então várias ferramentas aí que nos ajudam a utilizar o Centro de Mídias. Depois, na segunda abinha, ainda em materiais de orientação, nós temos os materiais de parceiros, que são manuais de uso, de como utilizar essas ferramentas digitais. Tem o Dragon Learn, o Descomplica, o Explicae, Matfic. Então, são várias possibilidades aí de uso de ferramentas digitais para o professor. E os documentos informativos. São documentos orientadores que ajudam ao respaldo daquilo que a gente está fazendo em sala de aula. Aí, no 3º ícone, conteúdos integrados. O que são esses conteúdos integrados?
O menu de conteúdos integrados foi criado pelo Centro de Mídias com o objetivo de auxiliar o professor de sala de aula no formato do ensino híbrido, nesse momento de retomada gradual das atividades presenciais. Mas seus conteúdos podem ser utilizados de múltiplas formas, inclusive à distância, sendo criados para oferecer suporte ao professor da rede a longo prazo. A ideia é permitir o uso e compartilhamento de materiais elaborados por professores da rede, para professores da rede, com foco nas habilidades relacionadas ao novo currículo do Estado de São Paulo. Professor de sala de aula. Esse conteúdo tem um caráter assíncrono, portanto, o professor pode aplicá-lo quando achar adequado, dentro de sua programação e disponibilidade. Então, é um banco de dados onde existem lá aulas, vídeos, roteiro de estudos, é um suporte a mais para o professor. Então, para acessar, quando você entra em conteúdos integrados, lá embaixo da página tem veja os links dos conteúdos integrados. Clicando aí, abre uma planilha do Excel com as habilidades, com o ano, né, o ano série, a componente curricular, as habilidades, o título da aula e o link da aula. Então, a gente faz uma busca, né, daquilo que a gente... da habilidade, por exemplo, que eu estou trabalhando, eu quero ver se lá no Centro de Mídias tem alguma aula que tratou dessa mesma habilidade que eu quero trabalhar com os meus alunos nesse momento. Então, clico no link e ele me dá, então, o vídeo, né, da aula que foi exibido, alguns detalhes da aula, como, por exemplo, a data quando essa aula foi exibida, né, o título, e o anexo. Então, nesses anexos, o PPT da apresentação da aula, o roteiro de atividades para os alunos, envolvendo a habilidade tratada nessa aula. Então, veja, é mais uma possibilidade, né, para o professor potencializar a aula dele. Então, depois tem o repositório, que é esse quarto menu, né? O repositório, que vocês já devem ter ouvido falar, é um dos menus aí que nós vamos usar bastante para planejar nossas aulas. Então, o que ele traz, né? Um filtro, onde a gente pode buscar as aulas que ainda vão ser transmitidas, informações dessas aulas que ainda vão ser transmitidas, ou aulas que já foram transmitidas pelo Centro de Mídias, tá? Então, para fazer essa busca, né, nós temos aí o filtro, e no filtro a gente, então, escolhe o tipo de ensino, tá? As opções são essas: ensino médio, ensino fundamental dos anos iniciais, ou os anos finais, né, EJA. Na série, né, nessa lacuna, a gente seleciona, então, o ano ou série que a gente está procurando. Então, como eu selecionei ensino médio, ele me dá as opções das séries do ensino médio. A componente curricular, e aí, então, eu seleciono qual componente que eu estou procurando a aula, né? A data de realização, se eu quiser, aqui do lado esquerdo, eu posso também selecionar a data, a habilidade. Quanto mais informações eu dar para esse filtro, mais restrito fica essa minha busca. Então, eu posso dar, se eu quiser uma coisa mais abrangente, menos informações. E vou em pesquisar. Esse seria o repositório para eu buscar as aulas que estão lá, nos anexos, né? Voltando aqui, nos anexos eu tenho os PPTs, tá? Mas isso a Patrícia depois, mais adiante, vai explicar melhor para vocês, ok? E na programação, eu tenho a programação dos alunos, né? E a programação dos profissionais da educação. Quando eu quero as aulas que o Centro de Mídias vai transmitir para os alunos, então, a programação alunos. Quando eu quero as aulas que vão ser transmitidas para os profissionais, para os professores, os PCs, enfim, eu vou em profissionais da educação. Nesse caso, como eu estou planejando a minha aula, eu quero saber quais, né, são as aulas que os alunos vão ter. Então, o que eu faço? Vou em programação, alunos,
E aí lá, então, vai abrir essa... eu vou ter essa visão, né? Onde eu vou digitar o período que eu quero buscar as aulas. Então, por exemplo, num período de 15 dias aí, de 8 de fevereiro a 19 de fevereiro. Eu quero saber quais foram as aulas do Centro de Mídias nesse período, para o 7º ano de ciências. Eu quero as aulas de ciências. Então, veja, eu vou informando, né, esse filtro, o que eu estou querendo. E aí eu posso também selecionar mais de um ano, não tem problema. Ele vai buscar todas as informações que eu selecionar. Me dá esse quadro onde eu exporto as informações no Excel. Quando eu clico em exportar Excel, ele me dá essa planilha com todas as aulas dentro daquele período que eu selecionei. Então, de 8 a 19 de fevereiro, foi transmitidas 3 aulas pelo Centro de Mídias, foi transmitida e será, né? Então, dia 8 de fevereiro, foi transmitida essa aula com esse título, Transformações Químicas do Cotidiano, onde trabalhou essa habilidade. No dia 15 de fevereiro, então, essa habilidade aqui, associar a produção de medicamentos e outros materiais sintéticos ao desenvolvimento científico e tecnológico, reconhecendo benefícios e avaliando impactos. E no dia 19 de fevereiro, que ainda vai acontecer também, né? São as transformações químicas no cotidiano e na prática, tá? Esse título. E a habilidade aqui é observar, identificar e registrar evidências de transformações. Então, são essas 3 aulas, ciências, para o 7º ano. E isso, por quê, né? Porque eu sou um professor de ciências, que estou preparando as minhas aulas no 7º ano, e aí, com isso, eu sei quais são as habilidades que o Centro de Mídia tratou, né? Consigo olhar o PPT, consigo todas as informações dessas aulas do Centro de Mídias para que eu possa fazer o meu planejamento e ser um complemento nessas aulas. E conversar com essas aulas, na verdade, né? Um complementando o outro. Bom, no Currículo Paulista, quando eu entro no site, o que eu tenho lá no site do Currículo Paulista? Eu tenho muitos materiais. Mesmo antes do material impresso chegar para a gente já tem ele no digital. E é muito bacana a gente ter isso no digital. A gente consegue já se organizar. Bom, o que eu tenho lá? Quando eu entro em materiais, e aí então eu seleciono o segmento, educação infantil e ensino fundamental ou ensino médio. Nesse caso, eu selecionei essa primeira opção, então ele abre essas 3 opções aqui do lado esquerdo. Como eu quero as habilidades essenciais, isso vai estar em materiais de apoio. Então, as habilidades essenciais estão em materiais de apoio. E aí, então, eu escolho qual a componente, né, que eu quero, as habilidades de qual componente. No caso aqui, para gente, para vocês que estão aqui, nós temos, então, as habilidades de ciências para os anos finais e as habilidades de matemática para os anos finais. Bom, mas eu quero para o ensino médio, eu trabalho com o ensino médio, então eu vou fazer o caminho, basicamente é o mesmo. Eu vou entrar em materiais, seleciono o segmento, no caso, ensino médio, materiais de apoio também. Então, as habilidades, lembrando que as habilidades essenciais estão aqui, no materiais de apoio. E aqui, então, ele me dá todas as habilidades do ensino médio para todas as componentes. Então, nesse caso aqui, a gente marcou com a setinha, né? Para vocês que estão aqui. Então, tem as habilidades de física, as habilidades essenciais de biologia, de matemática, de química. Bom, e aí, então, o caderno do aluno. O que a gente tem? O caminho também parecido, né? Parecido não, é o mesmo caminho até para as habilidades. Vai, escolhe o segmento, materiais de apoio também. E aí, então, nós temos o caderno do aluno 2021 para o segmento. No nosso caso, então, a gente vai olhar aqui para os anos finais, de 6º a 9º ano, que é o currículo em ação. Então, o currículo em ação, ele está nesse materiais de apoio.
e que tem também para o professor. Colocamos as setinhas aí para indicar as componentes, ciências, matemática, que na verdade, é o São Paulo Faz Escola, mas agora ele vem com esse nome Currículo em Ação. E a gente encontra, reforçando, no materiais de apoio, dentro do segmento que a gente escolher. Caderno do aluno, agora para ensino médio. Mesma coisa, só que o ensino médio, na primeira série, é currículo em ação. Mas para a segunda e terceira série, ainda tem o nome de São Paulo Faz Escola, porque ainda está em transição de currículo. Esses são os materiais do currículo em ação e o São Paulo Faz Escola. E aqui, então, nós temos o caderno do professor. O currículo em ação e o São Paulo Faz Escola. Depois aqui, a gente tem, então, o material Aprender Sempre, que é esse de recuperação e aprofundamento que a gente está trabalhando no momento com os alunos. Bom, como que a gente consegue, então, esse material pelo Currículo Paulista, né? Por esse site. Vai em materiais, o caminho é parecido, ensino fundamental, né? Ou ensino médio, escolhe o segmento, e aqui é a terceira opção, é Aprender Sempre, é o terceiro. Então, aqui você tem todos os cadernos, né, dos alunos de língua portuguesa e matemática do 6º ao 9º ano. Tem também para o professor, mesmo caminho, a mesma página, inclusive, né, e mais para baixo um pouquinho. Tem o caderno do professor, o Aprender Sempre. E para o ensino médio, então, tem também, só que aí tem que entrar com a opção ensino médio, Aprender Sempre, caderno do aluno e o caderno do professor. E nesse mesmo caminho, a gente encontra também no final da página as orientações de como articular as competências socioemocionais com o Aprender Sempre. Que esse material nós já trabalhamos o ano passado, esse ano esperamos que a gente possa retomar com vocês. E agora a gente vai falar um pouquinho da organização das ATPCs. Vocês já receberam essas informações, mas só para reforçar e conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Bom, as ATPCs, como que elas vão acontecer? Como vocês já sabem, vai existir a semana A e a semana B. Nós estamos, né, na semana A, ok? Nessa semana, então, esse quadro serve para todas as áreas. Então, na quinta-feira, que é específico, então vamos olhar para as quintas-feiras, né, que no caso é a TPC de vocês, o que vai acontecer? Então, aqui, olha, é onde vocês vão receber a formação, é por onde vão receber a informação. EFAP, Diretoria de Ensino ou Unidade Escolar. O que vai ser tratado, no caso, a pauta, né? E o horário, então, de manhã, aqui o início e o término, e à tarde, o início e o término. Então, por exemplo, no dia de hoje, vocês já tiveram das 7 às 7h45 a TPC da unidade escolar, que é um tema específico da escola, ok? Depois vocês vão para a EFAP, né, onde tem no canal de formação de professores, uma formação que vocês recebem de lá, que além de também falar da recuperação, vai abranger outros temas, né? Temas do currículo, por exemplo. Bom? E aí, então, nessas duas ATPCs aqui, das 10 às 11h30, então vocês têm esse momento diretoria de ensino, que o tema, a pauta do tema é planejamento e orientação. E depois vocês voltam para a unidade escolar, onde vão fazer o desdobramento, né, desse dia de formação. Bom, então, aí é só uma explicação desse quadro. Bom, matemática e língua portuguesa para a semana B, que é a semana que vem, então, para os professores que estão aqui de matemática, vocês vão ter 2 momentos de unidade escolar, tá, com temas específicos da escola. Depois, no terceiro momento, é IFAP, onde o tema é currículo, tá, no canal de formação de professores. Quarto e quinto momento também é IFAP, só que é outro canal, é o canal de recuperação e aprofundamento por ano série. E aí, então, você tem a opção, naquele canalzinho
naqueles ícones laranja por ano e série, vocês escolhem daí o ano e série que vocês querem acompanhar. E aí, então, no final, vocês voltam, que é o desdobramento da pauta. Mas veja, nessa formação que vocês vão ter da IFAP, no finalzinho, eles vão passar para vocês um material. E esse material vai ser usado para o desdobramento da pauta que acontece na escola, onde vocês farão. Vocês terão autonomia para desenvolver esse desdobramento, ok? Então, isso relacionado à semana B, matemática e língua portuguesa. E ciências humanas, arte, educação física, inglês e ciências da natureza. O que vai acontecer na semana B? Muito parecido, vamos ver. As duas primeiras, tema local também, unidade escolar. Aí depois, na terceira, currículo, canal de formação de professores. Na quarta e quinta, TPC também é EFAP, só que é recuperação e aprofundamento, canal de formação de professores. E aí é um outro direcionamento, né? Por conta de ser outras áreas. E depois também tem a unidade escolar, onde vocês farão o desdobramento da pauta. Só para que vocês se situem nisso tudo que eu falei. Nós recebemos um comunicado no dia 5 de fevereiro, onde esse comunicado trouxe esses quadros, né, dessa organização de ETPC. E nesse comunicado, que as escolas, inclusive, receberam, no final do comunicado, tem um ícone, né, onde a gente, clicando nesse clique aqui, traz esse material, que é o roteiro formativo. Seria bacana que vocês depois tomassem conhecimento desse material para entender um pouquinho o panorama de tudo que foi pensado nessa formação, nessa programação aí de recuperação e aprofundamento, tá? Desse programa, né? Então, veja, o material Aprender Sempre, ele está articulado, né? Usando séries, os assuntos. Então, ele tem como eixo central a metodologia de resolução de problemas, que é esse MRP aqui. Esse seria o eixo central. E aí, para cada sequência de atividades, ele vai ter um viés dentro dessa metodologia. Então, sequência de atividades 1, ele vai tratar da relação entre habilidades essenciais e atividades da sequência. Na sequência de atividades 2, é o discernimento entre problemas e exercícios. Na sequência de atividades 3, passos para a solução de um problema. E a sequência de atividades 4, técnicas para a melhor compreensão dos problemas. Então, as 4 sequências que estão dentro desse material do primeiro bimestre, eles vão estar voltados à metodologia de resolução de problemas. Então, com esse panorama aí que a gente tem, a gente consegue ver o que vai ser tratado no 6º ano, qual é o assunto. Isso aqui, ó, na horizontal, a gente consegue ver na sequência de atividades 1, né? O 7º ano, múltiplos divisores e números primos. 8º ano, proporcionalidade direta, indireta. 9º ano, números racionais, veja que volta, né, o assunto. Depois, aqui na sequência de atividades 2, a gente consegue ver quais serão os assuntos. Sequência de atividades 3 e 4. Então, o professor ele consegue ter uma visão ampla, geral, de tudo que vai ser tratado nesse bimestre, antecipadamente, que eu acho que é algo que a gente tanto pediu, né? E é bastante importante para um planejamento mais eficiente. Então, aí do ensino médio, segue a mesma ideia. E é isso, pessoal. Eu passo agora a palavra para a Patrícia. Dando continuidade, nós vamos conversar um pouquinho sobre como podemos desenvolver as habilidades essenciais a partir das atividades propostas nos materiais da SEDUC. Nós temos a matriz de habilidades essenciais. E o que é? Então, trata-se de uma priorização do currículo paulista, do ensino fundamental, e do currículo oficial para o ensino médio, a qual ela vai apresentar para a gente as habilidades e os conhecimentos essenciais que são imprescindíveis para que os estudantes aprendam e que eles continuem avançando na sua trajetória escolar.
Também foram considerados, durante a elaboração da matriz, as habilidades essenciais, tanto do ano série corrente, como também de outros anos séries anteriores, porque são pré-requisitos para os estudantes, para que eles consigam avançar no seu percurso educacional. A matriz também orienta a produção do material didático, de recuperação e aprofundamento do aprender sempre, tanto de língua portuguesa como também de matemática, e a seleção de trechos dos materiais regulares. Ela vai também nortear as avaliações diagnósticas, intermediárias e de processo, produzidas pela SEDUC e a frente de formação, dando coesão e coerência para as ações. A partir desses pontos, entendemos que as APs estarão de acordo com as habilidades essenciais. Nós vamos apresentar aqui uma proposta de organização, para que vocês pensem no caminho que a gente está apresentando como uma sugestão para a organização e o planejamento de suas aulas. No nosso exemplo, nós vamos apresentar alguns pontos de organização e planejamento para a aula da primeira série do ensino médio, uma aula de matemática. Então, alguns pontos importantes para a gente se atentar. É importante conhecer a estrutura do material, aprender sempre, identificar as habilidades e as atividades que serão trabalhadas nas aulas do Centro de Mídias, conhecer os materiais disponíveis e as funcionalidades do Centro de Mídias, acompanhar as atividades desenvolvidas pelos alunos, tanto no presencial como no ensino remoto e híbrido. Vamos conhecer um pouquinho a estrutura do material Aprender Sempre. Nosso exemplo, novamente, é para a primeira série do ensino médio. Então, nós temos no material Aprender Sempre 4 sequências de atividades. Então, o que essas sequências apresentam para a gente? Elas apresentam as habilidades que serão trabalhadas nessa sequência. No nosso caso, o quadro que está aparecendo é da sequência de atividade 1. Então, aqui a gente apresenta as 2 habilidades que estão sendo tratadas nessa sequência. As aulas, são 8 aulas, e aqui no lado direito, quais assuntos serão tratados em todas essas aulas. Então, por exemplo, nas aulas 1 e 2 da sequência de atividade 1, o assunto tratado é revisando números racionais. Nas aulas 3 e 4, números reais. Aulas 5 e 6, notação científica. Aulas 7 e 8, representação de medidas com números reais. O material Aprender Sempre também apresenta, para cada sequência de atividades, esse quadro. Esse quadro ele mostra para a gente qual a sequência de atividade a gente está analisando, quais objetos de conhecimento estão sendo tratados nessa sequência, quais habilidades essenciais estão também sendo abordadas nas atividades e a articulação que pode ser feita com outros materiais. Pensando agora no que já foi dito pela Juscelene, aquele percurso que vocês podem fazer lá no site do Centro de Mídia em relação à programação dos alunos, o que a gente pode estar alinhando com as nossas aulas em questão de organização e planejamento. Então, vamos lembrar, a minha aula é da primeira série do ensino médio de matemática, e eu vou organizar e planejar essa minha aula. O que eu posso fazer? Eu vou no site do Centro de Mídias, eu vejo a programação que está sendo dada para os alunos. No nosso caso, nós escolhemos aqui de 8 de fevereiro a 19 de fevereiro. Selecionamos primeira série, matemática, e aqui embaixo, nesse quadro, vocês podem observar todas as aulas que aconteceram e que acontecerão de matemática nesse período selecionado. Clicando em exportar em Excel, nós temos a planilha que vai mostrar para a gente todas as aulas que foram ou que serão dadas pelo Centro de Mídias. Nós temos aqui as habilidades que serão trabalhadas pelo Centro de Mídias, e o que a gente observa é que durante esse período analisado, para a primeira série, nas aulas de matemática, 4 aulas do Centro de Mídias vai contemplar a habilidade EF09
MA02, que se a gente for fazer um estudo nas habilidades essenciais que encontramos no site do Currículo Paulista, nós vamos perceber que realmente as aulas do Centro de Mídias está articulada com as habilidades essenciais. Vocês também podem estar procurando todas as aulas desse período que a gente está estudando, pensando sempre em como organizar essa aula, como planejar essa aula. Então, nós temos aqui, por exemplo, a aula que foi dada no dia 8, no dia 10, dia 15 e a que será dada no dia 17. Então, nós temos possibilidade de acessar essas aulas antecipadamente. Por exemplo, na aula aqui do dia 8, o assunto foi revisando números racionais. Na aula do dia 10, também. Na aula do dia 15, números reais. E na aula do dia 17, notação científica. Então, a gente pode olhar aula por aula. Na aula do dia 8, quando a gente clica no play, abre a tela com o vídeo da aula, aqui do lado direito, com os detalhes dessa aula. Então, nós temos aqui, clicando em anexo, o PowerPoint que foi usado para essa aula. Então, aqui a gente tem uma visão total de tudo aquilo que foi tratado pelo professor do Centro de Mídias. Inclusive, conseguimos ver quais atividades foram trabalhadas, quais atividades do material Aprender Sempre foram trabalhadas nessa aula. Por exemplo, nessa aula, eles trabalharam atividade 1, B, D e também A. Na aula do dia 10, também entrando no Play, clicando no Play, nós temos os detalhes da aula e aí podemos ver também em anexos os PowerPoints dessa aula. Aqui nós temos a visão geral dos PowerPoints, dos slides que foram trabalhados pelo professor do Centro de Mídias, e aqui a gente pode também olhar as atividades que foram tratadas nessa aula. Nesse caso, nesse dia da aula, foram trabalhadas as atividades 4, atividade 5 e atividade 3. Na aula do dia 15, tratando os números reais, até o momento da gravação, a aula não tinha sido disponível, porque o vídeo da aula, ele só estará disponível após a realização dessa aula. Mas, mesmo assim, você, professor, tem acesso ao PowerPoint que vai ser trabalhado nessa aula. Então, clicando aqui no anexo, você tem acesso ao PowerPoint e também pode estar olhando quais atividades foram tratadas nessa aula. Então, nesse caso, foram trabalhadas as atividades 2, atividade 5B e atividade 5D. Na aula do dia 17, também encontramos os anexos, ainda não tem o vídeo, mas depois da aula ser realizada, o vídeo estará lá disponível. Temos a visão da aula, né, de tudo que foi trabalhado, tudo que será trabalhado nessa aula e as atividades também. Então, aqui nesse caso, foi dada a atividade 1, atividade 2, itens B e E atividade 2, itens C e D. Então, vamos pensar em como isso pode estar ajudando na organização e no planejamento da aula. É claro que, ao estudar essas possibilidades, ao analisar, vocês vão levar em consideração as particularidades de cada escola, como que está sendo o revezamento na escola que vocês estão trabalhando, mas esse momento é para que vocês consigam entender o que está acontecendo na aula do Centro de Mídias, para que vocês possam estar articulando as aulas de vocês no presencial. Por exemplo, esse quadro mostra para a gente, em relação à sequência de atividade 1, o que o Centro de Mídias tratou das aulas 1 e 2 e o que não foi tratado. Nós colocamos aqui professor para identificar aquilo que ainda não foi trabalhado pelo Centro de Mídias. Então, nós temos aqui das aulas 3 e 4, o que o Centro de Mídia trabalhou, né, em relação às atividades do material, e aquelas que ainda não foram trabalhadas. E assim também para as aulas 5 e 6, e 7 e 8, dando a possibilidade de pensar numa organização da aula, no sentido de que o que o aluno conseguiu entender da aula que ele assistiu do Centro de Mídias, quando ele volta para a escola, eu faço um levantamento desses conhecimentos,
eu faço o aprofundamento, termino de passar as outras atividades, enfim. O planejamento e a organização da aula vai depender muito da turma, do revezamento, daquilo que o aluno conseguiu aprender, daquilo que ele está com dificuldade. Pensando agora para a componente da área de ciências da natureza, nós pensamos no mesmo movimento. Então, agora, para ciências da natureza, nós vamos pensar numa organização de aula de ciências para o 7º ano. Então, pontos importantes para essa organização. Identificar as habilidades e as atividades que serão trabalhadas nas aulas do Centro de Mídias, conhecer os materiais disponíveis e as funcionalidades do Centro de Mídias, e acompanhar as atividades que são desenvolvidas pelos alunos, também no presencial, no remoto e no ensino híbrido. Então, nós pegamos aqui um recorte das habilidades essenciais do 7º ano de ciências, lembrando que estão lá no site do Currículo Paulista. O nosso olhar para esse exemplo será para a habilidade EF 06, CI 02. Então, vamos olhar em que aula essa habilidade está aparecendo, o que contemplou nessa aula, para a gente pensar na organização e planejamento. Quando a gente vai lá no Centro de Mídias, na programação, conforme vocês já viram com a Juscelene, a gente seleciona o período que deseja analisar essas habilidades, e aqui no nosso caso, o período é de 8 a 19. Então, como já foi apresentado, aqui estão as habilidades trabalhadas durante essas aulas. E se a gente observar, a habilidade que identificamos lá nas habilidades essenciais, ela está aqui na aula dada pelo Centro de Mídias. Então, o que a gente percebe? Que a habilidade que nós estudamos agora, do Currículo Paulista, também está aparecendo nas aulas do Centro de Mídias de maneira articulada. O professor pensa em como fazer o complemento dessa aula. Busca essa aula lá no repositório, como já foi dito, seleciona o tipo de ensino, seleciona o ano sério, no nosso caso, 7º ano, seleciona o período e a aula que deseja estudar e consultar, e aí a gente vai ter possibilidade de estar acessando o vídeo da aula e também o PowerPoint dessa aula. Clicando aqui no play, né? O assunto da aula foi Transformações Químicas do Cotidiano, dada no dia 8 de fevereiro. Então, quando a gente acessa essa aula, nós temos o vídeo e os anexos aqui do lado. E quando a gente acessa esses materiais, a gente tem todos os slides que foram trabalhados durante a aula e a gente encontra, assim, a habilidade que nós estamos estudando, que é a EF 06, CI 02. Mas pensando na aula, né, o professor de ciências, como que ele pode estar aprofundando, complementando, pensando que eu sou professor do 7º ano. Então, lá no site do Currículo Paulista, quando você tem acesso aos materiais de apoio, você pode acessar o currículo em ação do 6º ano. E se vocês observarem, nós encontramos essa habilidade que a gente está estudando na situação de aprendizagem 2, do material do 6º ano. Então, eu posso sim usar esse material que está lá no site do currículo para estar apoiando o planejamento das aulas. Outra possibilidade de trabalho é o acompanhamento das atividades que são desenvolvidas pelos alunos quando eles assistem às aulas do Centro de Mídias. Então, nós trouxemos aqui alguns prints, né, da tela do celular que mostra o acesso à turma. Então, aqui a gente acessa a turma, né, aqui clicando. E se vocês observarem, tem um ícone aqui, parece um fichário. Quando vocês clicam nesse ícone, o que vai aparecer? Minhas tarefas e tarefas entregues. Em minhas tarefas, aparecem todas as tarefas para esses alunos, que no nosso exemplo é do 8º. E quando você clica em cada uma delas, abre essa tarefa, apresentando para a gente qual habilidade está nessa atividade. Aqui o aluno clica em realizar tarefa. Ao clicar, ele tem acesso novamente ao vídeo da aula, caso ele queira retomar algo que não ficou tão claro para ele no momento da aula, ele resolve a atividade e envia a tarefa. Ao enviar a tarefa, como você, professor, vai gerenciar se esse aluno realmente realizou a tarefa ou não? Então, nós vamos mostrar agora um vídeo
para apresentar para vocês o caminho que vocês podem estar fazendo para estar gerenciando a realização das tarefas pelos estudantes. Como o professor pode verificar se o aluno realizou a tarefa do Centro de Mídias? O professor deverá entrar na sede com seu login e senha. Clicar no menu Centro de Mídias e vai aparecer o submenu Relatório de Tarefas do Centro de Mídia. Ao clicar no relatório, você vai selecionar a diretoria, a escola, o tipo de ensino, a série que você deseja ver, a turma e clicar em pesquisar para prosseguir. Aparecerá um gráfico de pizza da turma, um gráfico de barras das atividades e uma planilha com o nome dos alunos, da data da última atividade entregue e o total de tarefas realizadas pelo aluno. Alunos que entregaram a tarefa estará com a sinalização verde. Passando o mouse nos 3 pontinhos no canto superior direito, aparecerá a mensagem para visualizar os dados por aluno. Clique sobre o aluno e depois em ver detalhes. A gente seleciona um aluno que, no caso, eu selecionei um que entregou as tarefas e cliquei nessa parte que agora está em azul de ver detalhes. A página vai mudar, aparecerá as tarefas realizadas em verde e as não realizadas em vermelho. As mesma coisa das tarefas, mas agora num gráfico de pizza. Em forma de planilha, o nome das tarefas, o indicador dela, a data de publicação da tarefa e a data de conclusão. O nome do aluno e a opção de voltar ao dashboard geral. Mas nesse quadro mesmo tem uns 3 pontinhos aqui. Próximo dele, se você passar, você vai ver um filtro que vai indicar quantos filtros você fez. E ao clicar nos 3 pontinhos, você vai ter as seguintes opções: exportar esses dados aqui numa planilha em Excel, mostrar como uma tabela na parte abaixo, fazer destaque de alguma atividade, classificação na ordem crescente ou decrescente do nome da tabela. Então, ele vai mudar a ordem que está aqui. Ou escolher qual categoria eu quero classificar primeiro. Eu posso classificar ela pela tarefa, como está aqui, pelo indicador, então eu quero primeiro os indicadores que estão em verde e depois os de vermelho. A data de publicação, então vai ser na data que foi publicado, ou na data de conclusão. Bom, continuando, nós vamos fazer agora uma síntese de tudo que estudamos nesse momento de formação. Lembrando que são sugestões, mostramos um caminho para pensar nessa organização e no planejamento das aulas.
Então, o que é importante de tudo isso que a gente estudou? Estudar a sequência, fazer as anotações de alguns aspectos, pensando sempre na sua aula. Desenvolver as aulas da sequência conforme o calendário disponibilizado pela SEDUC. Acompanhar o conteúdo das aulas do Centro de Mídias para continuidade presencial. Identificar quais as habilidades os estudantes estão indo com defasagem, com bastante dificuldade, ou aquelas que eles até já entenderam. Pensar como será o acesso dos estudantes nessas atividades, nos diversos contextos, presencial, remoto e híbrido. Sendo o não presencial, por quais meios? Centro de mídias, plataformas educacionais? É importante sempre articular as aulas presenciais com as aulas e as habilidades trabalhadas no centro de mídias, para que vocês possam pensar no aprofundamento desses temas apresentados, sanar as dúvidas dos estudantes, ou até mesmo estar complementando os aprendizados. Pensar na interação com os estudantes. Como será? Vocês farão webconferências com seus alunos, pelo centro de mídias ou por outros meios. Vocês podem estar enviando vídeos curtos, usando a rede social por grupos mediados no WhatsApp, por atividades impressas, atendimento presencial, né, como o rodízio, pensando em garantir sempre o distanciamento social e os protocolos de saúde. Pensar também nas devolutivas, porque por meio das devolutivas, os estudantes e vocês, professores, conseguem acompanhar a evolução da aprendizagem deles. Aplicar as avaliações da SEDUC e suas próprias avaliações, analisando sempre os resultados, pensando se é necessário a retomada ou não. Essas são as nossas referências e nós passamos agora para o momento de interação. Muito obrigada.